Agora, o grande lance para nós é que compreender funcionalmente facilita ao invés de complicar. Se você for fazer uma lista de estruturas anatômicas e como elas podem se combinar no andar, no sentar, no falar, no jogar vôlei, futebol, transar, levantar o braço, sentar, toda a lista de possibilidade anatômica, você vai ficar até o infinito para fazer isso. Então é muito mais difícil esse caminho. E ele leva a modelos que nem esse videozinho aí de cima, que são modelos muito falsos. Porque se você observar o vídeo, a caixa torácica está fixa, está parada, as costelas não estão em movimento. É tipo um robô. Então, os corpos reais, vivos, de pessoas reais e vivas, não funcionam a partir de elementos anatômicos. A gente precisa repetir isso 1 milhão de vezes. A mente, o sistema nervoso, os corpos, o comportamento humano não funciona de acordo com os elementos anatômicos. Não são os elementos anatômicos que definem a ginga do andar ou como a força de pisar no calcanhar vai subir e descer pelo dominó do esqueleto. Não são os elementos anatômicos que determinam a funcionalidade disso. Isso é bom, isso facilita a nossa ação. Porque se você for estudar combinação a combinação de cada elemento anatômico, como isso se faz, vai ao infinito isso e o resultado vai ser falso. Mas é útil fazer isso, um pouco disso, né? Porque dá um modelinho geral para você poder observar a realidade. Te ajuda a ver a realidade, porque a realidade é muito complexa para você ver ela direto. Então você pega esses modelinhos que são falsos, são simplificações, mas ajudam para você observar a realidade. E na realidade você vai ver uma combinação infinitamente complexa que acontece em todos nós. Agora olha que interessante, nós não achamos complicado andar. Ninguém acha complicado andar. Uma criancinha de 3 anos anda e corre, e ela não está pensando na complexidade anatômica, porque não é assim que a mente funciona. Quando a mente anda, ela não está analisando os seus segmentos anatômicos e fazendo uma combinatória das estruturas. Como a mente anda, como os corpos andam, como a vida anda, é o que em Feldenkrais a gente chama de funcional. O que faz esse arranjo entre as possibilidades infinitas de combinação anatômica, mas cria um modelo interno de fazer esse arranjo para cada ação, aí que vem o grande lance, é o sentimento da ação. É como a ação é sentida internamente. O que eu estou falando assim, esse sentimento, como ela é sentida, é o significado que é multidimensional de cada gesto, cada movimento. Ele é muito mais um ritual existencial do que uma combinação anatômica. O sistema nervoso funciona muito mais como um ritual existencial do que como uma combinação lógica e analítica de elementos anatômicos. O cérebro e a mente não funcionam com uma lógica analítica dos elementos corporais e estruturais. Portanto, pensar assim leva a gente para algo muito útil para você trabalhar na robótica, mas não para trabalhar com humanos ou animais ou elefantes ou qualquer mente biológica e viva. Porque as inteligências que regulam o nosso movimento criam entidades funcionais a partir do significado da ação e não a partir do elemento anatômico. E o significado da ação tem emoção, tem sentimento, tem a noção do espaço, tem a noção do tempo. Você vê
Nada na estrutura anatômica diz respeito a tempo, só diz respeito à estrutura, forma. Só que os movimentos todos ocorrem no tempo, o elemento temporal. Qual é o tempo de um passo? Qual é o tempo do olho? Depende não da estrutura, depende do contexto que está sendo vivido. Depende de um jogo de vontades, muitos tipos diferentes de sensações viscerais. Tudo isso forma os modelos internos de movimento. Tem um modelo para alguma pessoa que pode ser traumatizante. Você colocar o braço para trás nas costas. Para uma pessoa isso pode ser uma brincadeira, pode ser divertido, pode lembrar da infância. Para uma outra pessoa isso pode ser um trauma desgraçado. Ué, daí no dia a dia, quando que uma pessoa vai evitar ou fazer um movimento? Não é definido pela estrutura anatômica, é pelos sentimentos internos do corpo. Todo tipo de movimentação é acompanhada por muitos sentimentos internos, inclusive da lógica funcional daquele movimento num contexto entre objetos e dinâmicas de tempo e tudo. É essa lógica dos sentimentos internos na funcionalidade ambiental que governa e constitui a entidade funcional, e não uma lógica anatômica. Então, repetindo, é muito legal a gente estudar as formas anatômicas, inclusive pensar na lógica anatômica, o que ela possibilita. É uma necessidade pensar isso. Mas na hora de pensar na funcionalidade, a gente tem que deixar isso para segundo plano, ter em mente, mas em segundo plano. Em primeiro plano, perceber um pouco que der para perceber, inferir da lógica interna que aquela pessoa está usando para se mover daquele jeito. Essa lógica interna é o modelo funcional, é o modelo interno, é a entidade funcional. Então, estou começando a propor que isso seja observado no caminhar, do jeito que o pé pisa o chão e como que esse peso sobe e desce e como que engata um passo no outro passo. Como que o corpo inteiro funciona.